Olá, tudo jóia? Então vamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, dando continuidade ao vídeo anterior. Para quem não viu, assista lá o vídeo, tá? Que é sobre teoria de Revit necessária para a programação e também para um entendimento melhor no Revit. Então é o seguinte, os elementos no Revit eles estão organizados como se fossem numa biblioteca, onde a gente tem história, arte, ciências e dentro de cada uma, por exemplo, história do mundo, história do Brasil, é mais ou menos isso. Então existe uma hierarquia de organização dos elementos no Revit. Bom, primeiro o que está no topo são as categorias. Então os elementos estão distribuídos em categorias, como a gente viu inclusive no vídeo anterior. Embaixo das categorias nós temos as famílias e eu já vou detalhar um pouco mais sobre elas em seguida. Depois das famílias nós temos os tipos, que eu gosto de falar geralmente o termo em inglês, então eu gosto de falar type, para que a gente não tenha uma confusão com os termos em português, né? E o type é uma variante da família, é uma variação daquela mesma família. Eu vou mostrar tudo no Revit para vocês em seguida. E cada type tem suas instâncias. O que são as instâncias? As instâncias são os tipos materializados no modelo. Bom, voltando então um pouquinho para as famílias. As famílias elas se dividem em 3 grupos, que não aparece isso muito para o usuário, não está muito explícito para o usuário, mas para o entendimento melhor do Revit e para a programação é super importante. Nós temos 3 agrupamentos de famílias ou espécies de família, vou chamar assim, para não confundir com os types. Nós temos famílias de sistema, nós temos famílias carregáveis e nós temos famílias model in place. Qual que é a diferença de cada uma? Bom, as famílias de sistema são aquelas que vêm no software, já vêm configuradas no software. Por exemplo, paredes, pisos, forros, conduítes, eletrocalhas. A gente não pode apagar do Revit essas famílias. Então, por exemplo, se a gente pegar a família de sistema Walls, né, que é a de paredes, nós temos 3 famílias de paredes. Nós temos Basic Walls, Curtain Walls e Stacked Walls. Nós só podemos criar types, né? E tem que existir pelo menos um no Revit. Faça um teste aí, tente deletar todos os types de Basic Walls do seu template, você não vai conseguir, vai ter que existir pelo menos um. Quando a família é de sistema, ela já vem configurada no software, a gente não consegue salvar no arquivo externo e a gente só consegue criar types dessa família, ou seja, variantes dessas famílias. Já as famílias carregáveis, essas sim a gente consegue salvar no arquivo externo, que é chamado de RFA, né, extensão desses arquivos, e inclusive existe um ambiente próprio de edição dessas famílias. Aí as famílias carregáveis também tem várias espécies de famílias carregáveis. Eu não vou entrar no assunto aqui, mas só para dar uma ideia, né, tem aquelas que são baseadas no host, no hospedeiro, né, que dependem de uma parede, de um piso ou de uma face, de um reference plane para serem instanciadas. Tem famílias que são line-based, baseadas em linha. Tem famílias que são point-based, baseadas em ponto, né, que são as mais comuns que a gente encontra. Enfim, mas essas são as famílias carregáveis. A gente consegue salvá-las num arquivo RFA e até mandar para outra pessoa. E as famílias model in place, né, são o terror de qualquer programador, de qualquer fluxo BIM, né? As famílias model in place são aquelas que o usuário modela no projeto. São famílias para condições muito especiais, para condições muito excepcionais, né? Nós devemos evitar ao máximo o uso de model in place, apesar delas existirem para suprir essa necessidade de uma condição muito excepcional só naquele projeto, algo muito único, que não vale a pena a gente criar uma família carregável para aquilo porque não vai ser reutilizado em outros projetos. O grande propósito da gente ter famílias carregáveis é que a gente possa reutilizá-las em outros projetos. A Model in Place não, é uma situação muito específica só naquele projeto que é recomendado usar Model in Place, mas existe essas e elas são um terror para programação, para fluxo BIM. Por quê?
Porque as famílias model in place, elas não vão vir com os parâmetros normais que aquela categoria de família viria. Ela tem muitas limitações, né? Se o usuário não configurar corretamente, que geralmente não configura, é um problema gigante. Por exemplo, digamos que você quer coletar todas as paredes do modelo. Está na categoria Walls, por exemplo. Se tiver model in place no meio, e você precisar, por exemplo, de informação de um determinado material e não estiver configurado no model in place, isso vai ser um problema, certo? E geralmente a gente encontra elementos model in place nos modelos, nas categorias impróprias, categorias que não são interessantes, né? Que dificultam bastante aí o processo. Bom, mas vamos lá no Revit para a gente entender como isso funciona lá. Maravilha, então vamos ver então no Revit como tudo acontece aqui para a gente entender melhor. Então na tela do Revit aqui, a gente vê, quando a gente vem aqui no Project Browser, que ele tem uma organização aqui, ele tem vistas, legendas, tabelas, folhas e aqui tem Families. Olha aí, já a teoria de organização aparecendo. Então quando a gente expande aqui Families, a gente vai ver as categorias, tá vendo? Então toda aquela organização lá, ela está implícita, mas uma vez que a gente tem consciência, a gente passa a entender melhor como tudo está organizado e estruturado no Revit. Bacana. Então o que é que acontece? Nós temos aqui as categorias. Quando a gente abre uma categoria, por exemplo, vamos para Walls, né, que a gente estava falando, aí tem 3 famílias que são de sistema. Como eu disse, a gente não consegue apagar todos os types aqui, nem consegue apagar essa família. Não tem opção aqui para a gente apagar. Agora veja que se a gente vir numa família carregável, numa categoria de família carregável aqui, por exemplo, Doors, tá? Temos várias famílias de portas carregadas nesse template. E eu posso vir aqui e deletar, ó. E deletei a família, certo? Deixa eu dar um undo aqui. Pronto. E abaixo dessa família nós temos os types. Também podemos apagar os types aqui. Acho que não conseguimos apagar todos. Conseguimos, né? Então vejam, as famílias carregáveis elas têm um comportamento diferente. Se a gente vier lá em paredes, por exemplo, e eu tentar apagar todas aqui. Vamos na Stacked, porque aqui vai ter família, vai ter dependente da Stacked. Então deixa eu apagar aqui. Ó, ele está dizendo que o último tipo de uma família de sistema não pode ser deletado. Tá vendo? Então é isso aí. Vejam como isso fica evidente aqui no Revit. Porém, está um pouco implícito, né? É um assunto que se comenta pouco. E aí nós temos categoria, nós temos família, abaixo da família nós temos, deixa eu voltar aqui que eu apaguei todos os types, nós temos os types. Como eu disse, são as variações da mesma família, certo? E a instância é quando a gente pega e materializa o type no modelo. Então, quando a gente materializa o type no modelo, isso é a instância. Tem umas coisas, né, entre types e instâncias que é o seguinte, as propriedades aqui, quando a gente vê essas propriedades aqui assim, são as propriedades de instância, ou seja, cada instância, cada indivíduo daquele tipo, deixa eu copiar essa aqui para cá. Pronto, então aqui nós temos 2 instâncias do mesmo tipo, certo? Vejam que nessas propriedades aqui nós podemos mudar individualmente, tá? Então essa aqui ficou 45 e essa aqui 90, o valor dessa propriedade, tá vendo? Então são famílias do mesmo tipo, porém são indivíduos com características diferentes, são instâncias, tá? Quando a gente vem aqui e edita
propriedades de tipo, essas propriedades são compartilhadas entre todos os indivíduos, porque são propriedades de tipo, certo? Então, se eu colocar aqui uma descrição, vamos lá, porta ombim muito legal, e eu der um OK, eu alterei no tipo. Portanto, todos os indivíduos, apesar de serem diferentes, mas eles compartilham as mesmas propriedades de tipo. Olha lá. Então, a propriedade está nesse indivíduo. Se eu vier clicar aqui e dar um Edit Type nesse outro indivíduo, nós vamos ver o mesmo valor, porque ambos os indivíduos, ambas as instâncias compartilham a mesma propriedade. É tanto que propriedades de tipo a gente pode editar direto aqui do Project Browser. A gente pode vir aqui e selecionar Type Properties e já vai abrir. Ou dar um duplo clique aqui no tipo, no Project Browser mesmo, e já editar a propriedade de tipo. Inclusive eu gosto mais, aí é uma questão de gosto. Joia? Então, isso aí sobre famílias, tipos e instâncias, certo? Como é que é isso lá no Dynamo? Vamos ver como isso é lá no Dynamo. Quando a gente vem aqui, abre o Dynamo dentro do Revit, a gente tem um ramo Revit, dentro do ramo Revit a gente tem um ramo Selection. E a gente vai ver aqui, olha isso, categoria, tá vendo? Ceiling Types. Então a gente já está começando a entender melhor o que isso significa. Roof Types, tipos de telhados, tá vendo? Então aqui no Revit, All Elements of Family Type. Olha aí, toda a teoria que a gente acabou de mencionar aparecendo aqui no Dynamo. No Dynamo a nomenclatura é um pouquinho diferente do que tem no Revit, porque no Dynamo ele reflete mais a nomenclatura que tem na API, ok? Depois, em um outro vídeo, a gente explica melhor essa nomenclatura, mas a teoria é a mesma. Olha aqui as categorias. E quando a gente expande aqui, a gente vai ver, deixa eu dar um zoom out aqui, e quando a gente expande, a gente vai ver todas as categorias do Revit, todas, são muitas, né? Mais do que você imaginou, com certeza. Então, por exemplo, só para fazer um exemplo rápido, vamos pegar aqui All Elements of Category e vamos pegar aqui Walls. Quando eu clico em executar, o Dynamo imediatamente me traz todas as paredes do modelo. Vejam que legal. Isso aqui são o que, gente? As instâncias. Ele está me trazendo todos os indivíduos. Aqui, quando o Dynamo diz Elements, leia-se instâncias. Então, ele está me trazendo todas as instâncias de elementos, né, que pertencem àquela categoria, né? A tradução do nome desse node é esse, né? Então ele me traz todas as instâncias de elementos que pertencem a uma categoria, no caso aqui, paredes. Então vejam como para a gente utilizar o Dynamo e programar para o Revit, a gente tem que ter essas teorias em mente, né? No início, quando eu comecei a estudar o Dynamo, eu não conhecia isso, eu só sabia modelar, né? E aí o que é que acontece? A gente sempre ficava incerto do que estava fazendo. Ora, mas eu quero pegar os tipos de parede que tem no modelo. Como é que eu consigo isso? Não é? Fica aí o assunto para um próximo vídeo, já que o Node só me traz instância. Então eu ficava, ora, e quando é que eu preciso usar o Dynamo para atribuir um parâmetro de tipo? Como é que faz isso? Né? Então, essa teoria do Revit ela é fundamental não só para o manuseio do Revit, mas para programar o Revit também. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!